para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. O tema do programa de hoje é sobre o aumento de denúncias de violência contra a mulher. O tema está sendo discutido pela doutora Cláudia Patrícia de Luna, advogada. Doutora, quais são os desafios a serem superados no acolhimento à mulher vítima da violência? Eu creio que um dos grandes desafios a serem superados no que refere ao atendimento, ao acolhimento às mulheres vítimas de violência, é a superação primeiro dos próprios preconceitos e limitações daqueles que realizam esse acolhimento, esse atendimento. Primeiro, conhecer melhor a Lei Maria da Penha, acreditar na efetividade, na aplicabilidade da lei. E segundo, terceira coisa também, desconstruir os preconceitos, as limitações relativas ao machismo, a não acreditar na própria lei e nessa própria demanda. Que, infelizmente, esses casos de violência doméstica contra a mulher ainda são tratados por alguns profissionais que atuam nessa ponta de acolhimento, atendimento, como algo de menor importância. Então, eu creio que esse seja o maior desafio a ser superado no que diz respeito a essa questão. Doutora, nós sabemos que muitas mulheres, infelizmente, que sofrem essas agressões físicas, né, e verbais, ficam o tempo caladas, ou seja, sofrem esse tipo de violência e não se pronunciam. Como a vítima deve reagir, doutora, diante da agressão do seu ex-companheiro, que os números apontam que são geralmente os ex-companheiros, ex-namorados que cometem esse tipo de crime? Veja, Eduardo, muitas vezes essas violências acontecem e a gente precisa entender que elas são cometidas por alguém em quem a mulher confiou a sua própria vida, não é? Confia o seu amor. E ela vai ter muita dificuldade em romper as barreiras para ter coragem de tomar providências para romper com essa violência, né? Essa violência verbal, moral, sexual, patrimonial, enfim, nas mais diversas modalidades, por medo de muitas vezes de prejudicar a pessoa que ama ou também por medo de que alguma coisa aconteça contra a sua própria vida. Então, nós encorajamos as mulheres, e a própria lei faz isso, a denunciar. Entretanto, se houver algum problema sério que a impeça de denunciar, a orientação que nós sempre damos é que ela busque uma casa que faça esse atendimento, esse acolhimento à mulher, porque nessas casas de atendimento às mulheres vítimas de violência, essa mulher, essa vítima vai receber, primeiro, o atendimento social, o atendimento psicológico, para que ela possa, num primeiro momento, reconstruir a sua autoestima, que está, naquele momento, muito fragilizada, para que depois ela possa se fortalecer e se encorajar, para que, no instante em que ela determinar, ela possa se encorajar e se fortalecer para fazer essa denúncia. Então, é isso que a gente encoraja, porque nós sabemos também que há casos em que, por mais que a mulher queira fazer essa denúncia, ela não pode. Não é? Nós temos aí casos que nós conhecemos, que essas mulheres muitas vezes são vítimas de agressores que fazem parte de facções criminosas. Então, aí o problema agrava mais ainda, muito doutora. mais grave. Então, a gente aconselha que ela se fortaleça, se preserve, se proteja para que possa vencer aquele ciclo de violência. Doutora, a senhora comentou no início da sua explanação em relação a procurar casas. Essas casas, como elas devem proceder? E a delegacia orienta? Que tipo de casas são essas, doutora? Veja, o que acontece nas delegacias ou nos hospitais, porque às vezes a mulher vítima de violência, ela não procura primeiramente a delegacia, ela procura um atendimento médico, um ambulatório, uma UBS, não é? Uma unidade básica de saúde. Nesses locais,
ela é orientada a respeito da existência dessas casas de convivência, Tá. de atendimento às mulheres Perfeito. na situação em que ela se encontra. Tá certo. Não é? Então, ela recebe orientação nesses locais. Também nas delegacias ela recebe a informação de que existem essas casas e que lá ela recebe esse acolhimento no primeiro instante. E ela tem a opção de não fazer, todo o procedimento na delegacia naquele momento e ela pode, em primeiro lugar, passar por atendimento psicológico, pela triagem social antes de fazer a denúncia na delegacia. Doutora, qual deve ser, na opinião da senhora, o papel da sociedade para esse assunto? Amigos e parentes podem ajudar a detectar o problema? Sem dúvida, o papel da sociedade nesse momento é fundamental. Antes a gente ouvia aquela máxima, aquele dito popular que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente tem que meter a colher sim. Se você sabe, se você pai, mãe, se você amigo, vizinho ou vizinha, colega de trabalho, não é? Você sindicalista, tem o conhecimento de que alguma mulher é vítima dessa violência doméstica, converse com essa mulher, porque a grande dificuldade muitas vezes é essa mulher se reconhecer vítima dessa violência e se identificar como vítima dessa violência. Às vezes ela não sabe, ela não se reconhece, ela não se identifica como tal. Às vezes, esse diálogo, não é muito importante para as pessoas que estão fora desse problema, no sentido de acolher, de ouvir essa mulher que passa por essa situação tão cruel nesse instante. Doutora, segundo dados do Disque Denúncia, a maioria dos casos estão relacionados primeiro, à lesão corporal e em seguida a ameaças. Isso somados dá 70%. Que mecanismos podem ser utilizados, doutora, para diminuir esse problema? Veja, eu acho que o diálogo, a divulgação da lei, ele é fundamental e é importante a gente divulgar aqui, Eduardo, para os telespectadores do programa, que na delegacia, não é, as vítimas devem ser orientadas, de acordo com a lei, sobre a existência das chamadas medidas de proteção ou chamadas medidas protetivas de urgência, que são medidas que a lei determina que essas vítimas tenham a devida proteção na situação em que elas se encontram. Essas medidas protetivas de urgência, elas vão desde o afastamento do agressor do lar ou a retirada da vítima e de seus pertences e de seus filhos também do lar, ao afastamento do agressor da esfera de convivência com a vítima e a proibição dele manter contato com essa mulher que sofre essa violência, com a família também, e também até a prisão que pode acontecer. Tá certo, doutora. Estamos recebendo a doutora Cláudia Patrícia de Luna, ela é advogada, falando do tema aumento de denúncia de violência contra a mulher. Está gostando do nosso programa? É um assunto muito importante, não achou? Então acesse o nosso e-mail e mande suas perguntas. visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Fiquem conosco, não saiam daí.